Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você provavelmente conhece o Bruce Lee como o rei dos filmes de ação, mas ele foi muito mais que um ator, ele foi um filósofo, ele foi um lutador, foi um guerreiro. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar as coisas que a gente pode aprender com o Bruce Lee. A primeira coisa que a gente pode aprender com o Bruce Lee é a filosofia seja como água. Essa é uma das frases mais famosas dele. Essa frase você provavelmente já escutou em algum lugar. Seja como água, meu amigo. Essa frase não tem nada a ver com água. Ela tem a ver com a capacidade de se adaptar. Bruce Lee entendeu isso aí, percebeu que as pessoas que não tinham essa capacidade, elas não tinham sucesso na vida, não tinham sucesso na carreira, nos relacionamentos. Mas porém, essa capacidade de se adaptar não tem nada a ver com você abandonar seus princípios, tá? Não tem nada a ver com você abandonar seus valores. Tem a ver com você achar diferentes caminhos para um mesmo objetivo. A segunda coisa que a gente pode aprender com Bruce Lee é que a gente não deve estar à mercê de técnicas prontas. Bruce Lee ele estudou diversos estilos de luta. Ele estudou jiu-jitsu, kung fu, boxe e até mesmo esgrima. E ele chegou à seguinte conclusão, que a gente deve absorver o que for útil, rejeitar o que for inútil e acrescentar coisas que são exclusivamente nossas. Ele não queria ser cópia de ninguém. Ele não queria estar à mercê de técnicas que não funcionam. Ele chegou até a criar um próprio estilo de luta, que não tinha forma fixa, porque ele entendeu que o excesso de rigidez não nos leva a nada. Não adianta a gente copiar ninguém, porque isso não vai nos levar à excelência. A gente precisa criar o nosso próprio caminho. O Bruce Lee também ele era obcecado a ser completo. Ele era um cara que estudava filosofia, que estudava física, que estudava psicologia, era um cara que escrevia, que se questionava bastante. Ele era obcecado em se tornar forte mentalmente e fisicamente. Ele provou isso para nós, que a gente pode ser um cara intelectual e pode ser um lutador ao mesmo tempo. Ele era um cara que valorizava o minimalismo. Ele falava que ele não temia uma pessoa que praticava 10 mil chutes diferentes. Ele temia o cara que praticava 10 mil vezes o mesmo chute. E isso é uma lição de ouro, porque a gente vive numa era, na era digital, né, que a gente está sempre se distraindo. E a gente não precisa dominar 1000 coisas diferentes. A gente precisa dominar poucas coisas que são essenciais. A gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter constância, se aprimorar constantemente. A profundidade sempre vence o que é superficial. A última lição que eu aprendi com ele foi que nós não devemos lutar para vencer os outros. A gente deve lutar para vencer a nós mesmos. Ele nunca treinava, ele nunca lutava para humilhar os outros ou para se gabar. Ele lutava, ele treinava para vencer a si mesmo, para vencer o próprio ego, para vencer as próprias limitações. Ele falava que a derrota é um estado mental e que ninguém pode ser derrotado até que aceita a derrota como realidade. E essa é a batalha mais difícil. A batalha contra nós mesmos. Não importa o que esteja na nossa frente, se a gente dominar nós mesmos, a gente pode vencer qualquer luta. Então, para finalizar o vídeo, Bruce Lee era um cara que partiu cedo, mas que conseguiu deixar um legado. Ele vivia intensamente, ele era um cara que tinha propósito, era uma pessoa muito consciente, e ele nos deixou um ensinamento que não adianta você ter força se você não é capaz de se adaptar, se você não é capaz de criar o próprio caminho, se você não é capaz de superar a própria fraqueza. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreva, valeu!